Hoje é dia 6 de junho, terça-feira. Vamos juntos refletir o Evangelho de Jesus, que se encontra lá em São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17, e diz assim: Naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar um imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, nós temos aqui diante de nós um evangelho, no mínimo, interessante, né? Nós temos aqui Jesus que, na sua perspicácia e sabedoria, conseguiu ver, notar a maldade e a hipocrisia por detrás de um elogio. Que interessante isso, né? O povo tem um ditado que diz, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Muitos de nós somos assim. Quando a gente recebe um elogio, quando alguém chega adoçando, a gente já se pergunta, né? O que será que está querendo? E nesse evangelho aqui nós vemos, então, Jesus sendo elogiado, Jesus sendo reconhecido por um grupo de pessoas que, ao elogiar Jesus e dizer todas essas qualidades de Jesus, não é? Sabemos que tu és verdadeiro, que você não faz distinção de pessoas, que você não se prende nas aparências dos outros, mas que ensinas a verdade, o caminho de Deus. Olha só quantas qualidades. Por detrás desses elogios, eles veem essas qualidades em Jesus, mas eles não querem ter para eles essas qualidades de Jesus. Eles estão interessados em arrumar uma confusão aqui, o Evangelho diz, né? Queriam apanhar Jesus em alguma palavra. E aqui está, meus irmãos, um mistério na nossa vida. Muitas vezes a gente é capaz de reconhecer a verdade, o que é certo, o que é correto, capaz de reconhecer que a outra pessoa está certa, mas somos incapazes de querer essa verdade para a nossa vida. Então, como esses homens do Evangelho, quantas vezes a gente vê o que é certo, vê que não estamos do lado certo, e isso simplesmente não faz diferença para nós, a gente não quer, né? Esse mistério da liberdade nossa, de nos amarrarmos, de nos atolarmos na mentira, no erro. E aí então Jesus, diz o Evangelho, percebe essa hipocrisia, essa astúcia de homens que fazem elogios verdadeiros, mas que apesar disso continuam tendo um coração que não quer ser verdadeiro como o de Jesus, que não quer ser imparcial como Jesus, que não quer ser desapegado das aparências humanas como Jesus. Eles não querem ser como Jesus. Eles querem de alguma forma matar essa verdade que é Jesus. E aí então a questão que gira em torno do imposto, né? Sobretudo naquele contexto onde eles viviam a opressão romana. Senhor, a gente paga ou não paga um imposto para César? Jesus resolve isso de um jeito tão simples, de um jeito que simplesmente desfaz toda a questão. Jesus é o sábio por excelência. Um dos dons do Espírito Santo justamente é a sabedoria, o entendimento, a ciência, justamente para a gente resolver também as questões e os entraves da nossa vida, né? Jesus diz: então me traz lá uma moeda. O que está escrito nessa moeda? Qual é a inscrição da moeda? Está aqui César na moeda. Então dá para César. Dá para César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E o Evangelho diz: eles ficaram admirados com Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, essa sabedoria é acessível a nós. É a sabedoria que vem do Espírito. É a sabedoria que vem da oração. Quantas vezes você e eu estamos em situações onde a gente não sabe se serve a César, se serve a Deus, se vai para a direita, se vai para a esquerda. Jesus tem essa sabedoria e Ele nos dá, através do Espírito Santo, a sabedoria capaz de nos tirarmos dessas situações da vida onde a gente se vê numa encruzilhada.
Mas Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A vida passa por esse equilíbrio, mas por essa coragem. Porque hoje em dia, em nome do equilíbrio, de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a gente tem que reconhecer que a maioria de nós, em nome desse equilíbrio, não dá a Deus o que é de Deus, né? Então, meus irmãos, sejamos equilibrados, mas tenhamos a noção correta do que é equilíbrio para na nossa vida. A gente dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. Nosso coração, a nossa fé, as nossas escolhas, o nosso caráter, tudo isso está em Deus. Vamos entregar ao Senhor aquilo que é dele. E nós somos dele, porque é de Deus que vem tudo, inclusive a graça de poder dar a César o que é de César. Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.